Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares, certo? E principalmente espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Você está acompanhando, então aquela informação que você achar interessante, você pode printar a tela. E com isso você vai passar aquele gráfico, aquela questão, aquele conceito, você vai passar para o caderno e assim continuar e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Estamos falando sobre a atomística, o estudo do átomo, ok? Já apresentamos os diversos modelos atômicos, ou seja, aquelas explicações conceituais para o átomo, ok? A visão dos químicos para com os átomos. Também já apresentamos algumas características dos átomos. A aula de hoje nós vamos continuar com essas características, onde nós vamos apresentar a ideia de íon e a ideia das semelhanças atômicas, ok? São muitas informações, mas fiquem atentos. Show de bola? Vamos começar, turminha. Com a evolução introduzida por Rutherford, pelo modelo atômico de Rutherford, certo? Hoje nós podemos relacionar as cargas elétricas, porque a matéria ela apresenta esse caráter elétrico e a matéria é composta por átomos. Então, os átomos devem apresentar e apresentam essas cargas elétricas com as partículas constituintes dos átomos. Então, os prótons eles vão apresentar uma carga positiva, os elétrons uma carga negativa e os nêutrons que estão presentes no núcleo junto com os prótons, eles não apresentam uma carga elétrica, né? A carga ela é nula. Para um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Por que átomo neutro? O átomo neutro ele não vai ter uma carga positiva e nem uma carga negativa, no geral. Por quê? Porque a quantidade dessas cargas, dessas partículas, elas são iguais. Ok, turminha? Bom, íons. Então, falamos de átomo neutro. São os átomos que vão apresentar o mesmo quantitativo de partículas, de cargas positivas e negativas, mas se houver uma diferença na quantidade de prótons e elétrons, cargas positivas e cargas negativas, aí estaremos falando dos íons. Os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons. Importante frisar. Os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons. E somente, turminha, elétrons. A gente não trabalha com a mudança na quantidade de prótons, certo? A nível atômico, a gente não vai mexer com os prótons, a não ser que seja uma reação nuclear. Aí já é um outro tópico. Então, a nível geral, de modo geral, as reações químicas, o que vai acontecer, as mudanças irão ocorrer nos elétrons, na eletrosfera, ok? Então, ganhando ou perdendo elétrons, nós vamos formar novos sistemas eletricamente carregados. Esses sistemas nós vamos denominar de íons. Então, íon, espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons, já que ele ganhou ou perdeu elétrons, certo? Os átomos, ao ganharem ou perderem elétrons, originam dois tipos de íons. Então, nós temos duas possibilidades. Podemos ter um íon positivo ou um íon negativo. Os íons positivos vamos chamar de cátions. Os íons negativos, ânions. Importante aqui você printar a tela para guardar essa informação, turma. Íon positivo,
cátion. Íon negativo, ânion. Show de bola? Bom, vamos falar dos cátions. Os cátions formam-se quando o átomo perde, então cátion perdeu elétron, certo? Quando o átomo perde um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente positivo. Então, cátion perdeu elétrons, íon positivo, em que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Bom, nós vamos dar como exemplo o magnésio. O magnésio tem número atômico Z igual a 12, certo? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem, olha só, 12 cargas positivas, isto é, 12 prótons, e 12 cargas negativas, isto é, 12 elétrons, ok? Então, quando eu faço o somatório, o balanço de cargas, o resultado vai ser zero. Então, o magnésio, no seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque ele apresenta o mesmo quantitativo de cargas positivas e cargas negativas. Mais 12 menos 12, resultado zero, certo? Aí, o magnésio ele pode perder 2 elétrons, certo? Ele tinha inicialmente 12. Perdendo 2 elétrons, o seu quantitativo de elétrons passa a ser 10. Então, ele continua com 12 cargas positivas, mais 12, só que agora, turma, 10 cargas negativas. Somando mais 12 menos 10, o resultado, mais 2. Então, pelo fato de o magnésio perder 2 elétrons, ele tornou-se um elemento carregado positivamente, um íon positivo, ou seja, um cátion. Show? Nós podemos representar, turminha, da seguinte forma, o magnésio, e toda vez que você olhar uma representação desse jeito, quer dizer que o átomo é neutro, prótons igual a elétrons. Aí ele perdeu 2 elétrons, turma. Agora eu vou ter, olha só, o Mg mais 2, ou então o Mg 2 mais, tanto faz, ok, turminha? Então, mais 2 quer dizer que o magnésio agora é um cátion bivalente, ou um íon bivalente positivo. A carga mais 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, ok? Mais um exemplo, o alumínio. Então, o alumínio ele tem número atômico 13. Então, inicialmente, 13 prótons, ou seja, 13 cargas positivas, mais 13, e ele vai ter 13 elétrons, certo? Então, inicialmente, mais 13 menos 13, resultado zero. Aí ele pode, olha só, perder 3 elétrons. Então, eu vou ter o íon alumínio mais 3. Então, 3 elétrons perdidos, eu vou ter agora um quantitativo de cargas negativas, menos 10. Então, mais 13 menos 10, né, vou ter o resultado mais 3, alumínio mais 3. Então, quer dizer que ele está perdendo, ele perdeu 3 elétrons. Ele vai agora se tornar um íon, um cátion trivalente ou um íon trivalente positivo. Então, aquele quantitativo de cargas, ele vai indicar, né, se houve uma perda de 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, mais 1, perdeu 1. Mais 2, perdeu 2 elétrons. E assim por diante, turma. Falamos do cátion, agora vamos falar do ânion. É o processo inverso. O cátion perdeu elétrons. O ânion ele vai estar ganhando elétrons. Então, os ânions formam-se quando um átomo ganha ou recebe um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo, certo? Ganhou elétrons, ele vai se tornar negativo, né? Em que o número de prótons agora é menor do que o número de elétrons. Show?
Exemplo, o flúor, número atômico 9, né? Z igual a 9. Então, ele inicialmente vai ter 9 prótons, 9 cargas positivas. Então, eu vou ter como resultado mais 9, certo? Como ele é eletricamente neutro, eu vou ter 9 elétrons também. Então, 9 cargas negativas menos 9. Turma, mais 9 menos 9, resultado zero. Então, eletricamente neutro. Aí ele vai estar ganhando um elétron, ok? Então, agora eu vou continuar tendo 9 cargas positivas, porque eu não mexi nos prótons, só que 10 cargas negativas, 10 elétrons. Ele ganhou um elétron. Então, mais 9 menos 10, resultado, menos 1. Então, essa vai ser a carga do flúor, né, pelo fato de ele ter recebido um elétron. Então, eu vou sair dessa representação, ok? E vou chegar no íon F-. Então, esse F- quer dizer que ele está ganhando um elétron, certo? Então, o flúor ele é um ânion monovalente ou um íon monovalente negativo. Mono porque um. Um outro exemplo, o oxigênio, certo? Número atômico 8. O oxigênio ele pode ganhar 2 elétrons, certo? Vou sair de 8 cargas positivas e vou ter, pelo fato de ele ter ganhado 2 elétrons, né, vou ter 10 cargas negativas. Resultado, menos 2. Então, o O, 2 menos, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Show de bola, turminha? O macete aqui bem fácil, bem simples e rápido. Se você quiser printar a tela, por favor. Uma maneira prática de se calcular a carga do íon é: carga do íon vai ser o número de prótons, né, a quantidade de prótons, menos o número de elétrons. No caso aqui do alumínio, ó, eu não sei qual é a carga dele, carga X. Ele tem, olha só, 13 prótons, 10 elétrons. Então, quando eu faço 13 menos 10, resultado, mais 3. Então, mais 3 vai ser o quê? O valor do X, que é justamente a carga do elemento. Então, alumínio mais 3. O enxofre, 16 prótons, 18 elétrons. Então, quando eu faço prótons menos elétrons, 16 menos 18, resultado, menos 2. Então, esse é o valor do Y, é a carga. Então, a carga do enxofre, 2 menos, ou menos 2. Então, para saber a carga, basta você fazer a subtração. Quantidade de prótons menos quantidade de elétrons. Agora, um pouco sobre as semelhanças, baseado nesse quantitativo de prótons, nêutrons, elétrons, certo? As semelhanças atômicas. Primeira semelhança atômica, isótopos. Acredito que você já ouviu falar nesse nome. São átomos que apresentam o mesmo número atômico, né, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas apresentam diferentes números de massa. Mesmo número atômico, diferente número de massa, ok? Então, como exemplo, o carbono. Então, eu tenho o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, certo? Se você observar aqui, ó, todos são carbonos, porque Z igual a 6. Z é o número atômico, quantitativo de prótons. Mas observe a massa. A massa é o valor que aparece em cima, 12, 13, 14. Então, eu vou ter aqui o mesmo número de prótons, mas mudando a quantidade de nêutrons. Por isso que a massa vai ser diferente. Então, isótopos é o mesmo número atômico, ou a mesma quantidade de prótons, certo? A gente nomeia os isótopos, nome do elemento, mais o número de massa. Urânio 238, urânio 235, certo? Esse número que eu estou citando é a massa daquele isótopo, ok? A não ser no caso dos hidrogênios. Os hidrogênios ele têm nomes particulares. Eu tenho o hidrogênio comum, certo? Que é o hidrogênio 1. Eu vou ter o deutério, que é o hidrogênio 2, e também o trítio, hidrogênio 3. Mas fora os hidrogênios, os outros isótopos, nome do elemento mais o número de massa.
Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Legal, turminha? Próxima semelhança atômica, isóbaros. Quem são os isóbaros? São os átomos que apresentam diferentes números atômicos, certo? Mas que possuem o mesmo número de massa. Eles vão ser de elementos diferentes, por isso, números atômicos diferentes, mas a massa será a mesma. Então, aqui eu tenho ó, o cálcio e o argônio, ok? Cálcio, ó, 20 prótons, número atômico 20. Pela massa ser 40, então quer dizer que ele tem 20 nêutrons. Aí 20 mais 20, eu vou ter a massa 40. Show de bola? O argônio, ele vai ter massa 40, só que o número atômico 18. Então, se o número atômico é 18 e a massa é 40, então isso quer dizer que ele vai ter 22 nêutrons. Para que prótons mais nêutrons resulte naquela massa 40. Então, cálcio e argônio são elementos diferentes, ou seja, eles vão apresentar número atômico 20 e 18, números atômicos diferentes, mas o mesmo valor da massa. A massa vai ser 40. Os isóbaros pertencem, portanto, a diferentes elementos químicos, o que nos leva a concluir que suas propriedades químicas são diferentes, porque eles pertencem a elementos diferentes. Legal? Isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa. Isóbaros, diferentes números atômicos, mesmo valor da massa. Isótonos. Então, isótonos, você já deve ter pego a dica. Então, é o mesmo quantitativo de nêutrons. Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Então, número atômico e massa, eles vão variar. Eu estou com um exemplo aqui, ó, o magnésio e o silício, ok? Observem, números atômicos diferentes, magnésio 12, silício 14, certo? Números atômicos diferentes. E observe as massas, turma, ó, magnésio 26 e o silício 28. Então, os valores de baixo, os valores de baixo e os valores de cima diferem, certo? Aí, fica aquela dica. Se os valores são diferentes, tanto o valor do número atômico quanto o número de massa são diferentes, então, provavelmente eles vão ser isótonos. Para saber isso, basta subtrair massa menos número atômico. Olha só, 26 menos 12, eu vou ter 14. Então, 14 é a quantidade de nêutrons para o magnésio. Para o silício, ó, 28 menos 14, né? Número de massa menos número atômico. 28 menos 14 vai dar 14, quantidade de nêutrons. Então, a quantidade de nêutrons está batendo, o número de nêutrons está batendo, está sendo igual. Então, eles são isótonos. Por pertencer a diferentes elementos químicos, eles vão apresentar diferentes propriedades químicas e, normalmente, as suas propriedades físicas também serão diferentes, porque eles vão pertencer a elementos totalmente diferentes. A única semelhança, quantidade de nêutrons. Show? Por fim, turma, isoeletrônicos, né? Isoeletrônicos, átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, o cátion sódio, certo? O ânion oxigênio e o átomo neônio. Então, o sódio, ó, número atômico 11, 11 prótons, mas a carga é mais 1, perdeu um elétron. Então, 10 elétrons. O oxigênio, né, aqui ele está com menos 2. Ele tem 8 prótons, mas tem 2 elétrons a mais. 8 mais 2, olha só, 10 elétrons. E o neônio, aqui eu estou com um átomo neutro. Então, prótons 10, ele vai ter 10 elétrons. Então, entre essas três entidades químicas, turma, a semelhança entre eles vai estar sendo a quantidade de elétrons isoeletrônicos. Se a semelhança for no número de nêutrons, isótonos. Se a semelhança for no número de massa, aquele valor que aparece em cima, isóbaros. Se a semelhança for no número atômico, o valor que aparece embaixo, isótopos. Show de bola, turminha?
um pouquinho sobre a identificação dos átomos. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, valeu!